E nos próximos capítulos da novela Terra Nostra, Marco Antônio acreditou que Rosana estava realmente apaixonado por ele. Tanto que Marco Antônio a levou embora da fazenda para viver como sua esposa em São Paulo. Porém, com o passar do tempo, a verdadeira face de Rosana vai ser descoberta por Marco Antônio, que decide devolvê-la a Gumersindo, causando assim uma grande confusão. Mas antes da gente continuar com o vídeo, já me deixa o seu like e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E tudo começa após Marco Antônio e Augusto conversarem, e ele acabar contando a Marco Antônio tudo o que Rosana já aprontou. À noite, durante o jantar, Marco Antônio começa falando. Eu hoje almocei com o seu cunhado Augusto, Rosana. E ela questiona. É verdade? E onde está o meu cunhado? E Marco Antônio responde. Hospedado na casa dos seus pais. Eu tive uma longa conversa com ele. Só nós dois almoçamos juntos. Rosana então quer saber que conversa eles tiveram. Porém, Marco Antônio diz que depois eles conversam melhor sobre isso. E Janete pergunta: Você foi levar dinheiro para aquela italiana quando saiu esta manhã? E Marco Antônio responde: Sim, minha mãe. E insatisfeita com a atitude do filho, Janete quer saber se Juliana aceitou. E firme, Marco Antônio responde: Aceitou, porque eu disse que o dinheiro era para a minha filha, sua neta, minha mãe, e não para ela. E Janete ri sarcástica e fala: É esperta, Juliana. Marco Antônio, porém, rebate dizendo: Aquela italianinha, minha mãe, ainda é minha mulher, embora não viva mais comigo. Janete, nessa hora, arregala os olhos e fala que fica espantada ao ver o filho se referir a Juliana dessa forma. E Rosana diz: A mim também, Marco Antônio. E ele fala: E aquele italiano, Mateu, é o seu marido, embora vocês também não vivam mais juntos. E percebendo o clima estranho, Janete propõe que eles mudem de assunto. E concordando, Marco Antônio diz: Eu também acho, mamãe, mas hoje eu preciso ter uma conversa muito séria com o meu sogro. Nessa hora, Rosana se espanta e pergunta: Você vai conversar com o meu pai? E Marco Antônio responde: Vou, senhora Rosana, vou. Ela então quer saber sobre o que Marco Antônio vai conversar com o seu pai. Ele, misterioso, responde que logo ela vai saber sobre o que se trata. Marco Antônio então vai até a casa dos seus sogros, que a essa altura já estão morando em São Paulo. Ele é recebido pelos dois e Maria do Socorro pergunta por que Rosana não foi com ele. E Marco Antônio responde: Porque eu vim aqui para ter uma conversa muito séria com o senhor Gumersindo, dona Maria do Socorro. E o fazendeiro pergunta: Que conversa, senhor Marco Antônio? E ele responde: Eu prefiro falar a sós com o senhor. E desconfiado, Gumersindo pergunta: Mas que conversa é essa que a minha mulher não pode ouvir? E decidido, Marco Antônio responde: Uma conversa que não será nada agradável para nenhum de nós dois, senhor Gumersindo. E eu gostaria de poupar a senhora Maria do Socorro. E a mulher diz: Acontece que eu não gostaria de ser poupada, seu Marco Antônio. E gaguejando, ele fala: Bem, eu nem sei como começar. Eu lamento muito ter de lhe dizer, mas eu não posso mais continuar vivendo com a sua filha. Gumersindo, nessa hora, olha espantado para a mulher e fala: Mas o que está acontecendo? Ainda outro dia, o senhor me disse que estava vivendo muito bem com ela.
E Maria do Socorro pergunta: o que está acontecendo, seu Marco Antônio? E ele responde: está acontecendo, senhora Maria do Socorro, que a sua filha Rosana decididamente não esqueceu o marido dela. Gumersindo respira fundo e pergunta: como não esqueceu? Aonde o senhor está querendo chegar, seu Marco Antônio? E ele responde: eles têm se encontrado, senhor Gumersindo. E Maria do Socorro diz: você está dizendo isso porque o Mateus esteve aqui outro dia para ver o filho dele. Agora, pelo que eu sei, senhor Marco Antônio, o senhor também tem visto a Juliana toda vez que vai visitar a sua filha na pensão. Ele concorda e fala: é verdade, senhora Maria do Socorro, mas eu posso lhe adiantar que a Juliana está brigada com o italiano Mateu pelos mesmos motivos que me fizeram vir até aqui, para lhes dizer que eu não posso mais continuar vivendo com a filha de vocês. Gumersindo pergunta: e que motivos são esses, senhor Marco Antônio? Eu exijo uma explicação. E ele responde: eu não quero entrar em detalhes, senhor Gumersindo, mas eu vou trazer a filha de vocês aqui para a casa de vocês, da mesma forma que eu a trouxe da fazenda para mim. A explicação para essa minha atitude, que me constrange muito de ter que tomar, o senhor e a senhora vão ter que pedir a ela. Gumersindo encara a mulher e diz: Mas não pode falar por quê? O senhor não pode me trazer minha filha de volta assim, dessa maneira. E tentando acalmar o marido, Maria fala: Deixa, Gumersindo. O senhor Marco Antônio está se comportando como o cavalheiro que é. Eu acho que eu desconfio quais são os motivos que fizeram com que ele agisse da forma que está agindo. E Marco Antônio diz: eu agradeço a sua compreensão, senhora Maria do Socorro, e peço licença para me retirar. E Gumersindo fala: o senhor traga minha filha aqui ainda hoje. E ele diz: é o que eu pretendo fazer, senhor Gumersindo, depois de conversar com ela. Com licença. Marco Antônio então vai embora, e assim que chega em sua casa, sobe direto para o quarto onde Rosana está. Ele entra e fala: eu já falei com os seus pais, senhora Rosana. Arrume as suas coisas que eu vou te levar para a casa deles. Sem entender, ela questiona: me levar? E Marco Antônio rebate dizendo: o que você esperava? E confusa, Rosana fala: eu não sei do que você está falando, Marco Antônio. E firme, ele diz: sabe sim, eu posso ser tudo nessa vida, minha cara, menos trouxa. Leve o essencial para você já dormir na casa dos seus pais essa noite. O resto eu levo para você amanhã. Por favor, não se demore. E Rosana pergunta: o que você contou aos meus pais? E ele responde: nada. Eu só contei a eles que você não conseguiu esquecer o seu marido italiano. O resto é você quem vai ter que explicar para eles. E ela questiona: explicar o quê? E Marco Antônio responde: a sua visita a um certo escritório na rua Líbero Badaró, depois do que aconteceu entre vocês dois lá na mesma casa dos seus pais. Eu preciso entrar em detalhes? E sem jeito, Rosana responde: não. E firme, Marco Antônio diz: então arrume as suas coisas que eu estarei lá embaixo esperando você. Marco Antônio desce e Janete entra na sala e pergunta: o que está acontecendo, meu filho? E ele responde: eu vou devolver a Rosana
para os pais dela, mamãe. Eu vou levar a Rosana daqui e hoje mesmo. E confusa, Janete pergunta: mas por que isso, Marco Antônio? Pelo amor de Deus! E ele responde: não se intrometa nessa história, mamãe, que eu tenho todas as razões do mundo para tomar essa atitude. E inconformada, Janete fala: eu já estava esperando por isso, desde a primeira vez que você foi ver aquela italiana naquela pensão. E ele rebate dizendo: eu fui ver a minha filha. E Janete fala: bela desculpa, Marco Antônio. E ele garante dizendo: não é desculpa, mamãe. E Janete fala: você continua enfeitiçado por aquela italiana que sempre lhe fez de trouxa. Onde é que está o seu brilho de um maliano? Vai continuar se rastejando aos pés daquela mulher que sempre lhe abandonou? E firme, Marco Antônio diz: eu não estou rastejando aos pés de ninguém, Madame Janete. E poupe-me do seu veneno, que eu já estou envenenado demais. Nisso, Rosana desce com as suas malas e fala: já estou pronta, Marco Antônio. E ele diz: ótimo, então vamos embora. E orgulhosa, Rosana fala: eu dispenso a sua companhia. E Marco Antônio diz: não discuta comigo e vamos embora. Os dois saem e, ao chegar na casa da família de Rosana, Marco Antônio diz: sua filha, senhor Gumercindo. Eu espero que o senhor não guarde rancor por causa disso, seu Gumercindo. E o fazendeiro fala: o senhor ainda me deve uma satisfação por causa dessa sua atitude, senhor Marco Antônio. E firme, ele diz: a sua filha lhe dará boa noite. Marco Antônio então vai embora, enquanto no quarto, Maria do Socorro pergunta: que loucura você fez dessa vez, minha filha? E Rosana responde: loucura nenhuma, minha mãe. E sem entender, Maria pergunta: mas como não? Então como é que se explica isso que fez o seu marido? E Rosana responde: o Marco Antônio nunca foi meu marido. Maria do Socorro então rebate dizendo: mas você gostava dele, não gostava? Não foi você que foi procurá-lo no quarto dele, lá na nossa casa na fazenda? Nisso, Gumercindo entra no quarto e fala: eu só quero ouvir o que ela tem para me dizer. Estou esperando, Rosana. E ela diz: eu não tenho nada para explicar, meu pai. E bravo, Gumercindo fala: ah, não? Seu marido devolve como se fosse uma coisa imprestável e você não tem nada a explicar? E Rosana pergunta: ele não explicou? E Gumercindo responde: não, só te devolveu. E eu quero saber por quê. Que motivos você deu ao Marco Antônio para ele ter feito isso, Rosana? E Maria do Socorro pergunta: vamos, minha filha, o que foi que aconteceu com vocês? E mais uma vez, Rosana responde dizendo: nada, nunca aconteceu nada, minha mãe. E inconformada, Maria pergunta: mas como não aconteceu nada? Então como é que se explica ele ter tomado a atitude que tomou? O que foi que você fez? E perdendo a paciência, Rosana responde: eu não fiz nada, mãe. E Gumercindo diz: para explicar a atitude dele, ele só me disse uma coisa: a sua filha ainda não esqueceu o marido dela, senhor Gumercindo. Eu quero saber por quê. E chorando, Rosana responde: porque eu ainda amo o meu marido. Ele não disse? Eu ainda amo o Mateu, pai. E Gumercindo pergunta: o que aconteceu entre vocês dois quando aquele italiano maldito veio aqui para ver o filho de vocês? E Rosana responde:
Não aconteceu nada, pai. E Gumersindo grita dizendo que a filha está mentindo para ele. E Maria diz: calma, calma, meu marido. Rosana, por favor, não piore mais as coisas. E decidido, Gumersindo fala: se ela não contar a verdade, não vai precisar nem desfazer essa mala dela, porque não vai dormir nessa casa. Eu não quero filha vadia debaixo do meu teto. E Rosana fala: eu posso ir embora agora mesmo, se for a sua vontade, meu pai. Filha vadia, ele disse. Angélica é filha homem dele, e eu sou a vadia. E Maria diz: minha filha, não piore as coisas, não afronte o seu pai dessa maneira. E Rosana fala: um pai que se deitou com as negrinhas nas redes daquela fazenda não tem o direito de chamar uma filha de vadia. Gumersindo, nessa hora, parte para cima de Rosana, dizendo: sua vagabunda. E firme, ela fala: bata, meu pai, bata. E Gumersindo diz: ela pode dormir aqui nessa casa essa noite, Maria do Socorro. Mas amanhã não quero ver essa infeliz por aqui. Ele sai do quarto, enquanto Maria corre abraçar Rosana, que termina falando: não se lamente, minha mãe. Eu vou saber cuidar da minha vida. E aí me conta, o que vocês acharam da atitude do Marco Antônio em devolver a Rosana para o Gumersindo e para Maria do Socorro? Vocês, no lugar dele, teriam feito a mesma coisa? E vocês acham que esse casal ainda tem chance de reatar ou realmente é o fim? Enfim, comenta aqui embaixo sua opinião, que eu quero muito saber. Então foi esse o vídeo de hoje. Super beijo. Até a próxima. Tchau!